Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Guilherme. Bom, hoje nós vamos estudar a deriva continental e a tectônica de placas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que num passado remoto, talvez o continente americano, o continente africano já foram ligados, unidos de alguma maneira. Mas também acredito que vocês não saibam como isso aconteceu, quais foram os principais fatores relacionados, quais teorias científicas embasaram nessa descoberta. Então é isso. Hoje vamos estudar deriva continental e a tectônica de placas. Tudo bem. Topo. Topa? Topo. Então, pessoal, nossa história ela começa em 1596, com o geógrafo, viajante Abraham Ortelius. Quem era Abraham Ortelius? Ele era um cara de uma família extremamente abastada. Ele gostava de viajar o mundo, já havia conhecido toda a Europa, a Ásia, era um cara muito observador e foi ele que começou a perceber que talvez existisse uma similaridade entre o contorno da África, o contorno da América do Sul, a Ásia, a Europa, a América do Norte. Enfim, ele foi o primeiro que observou, registrou nos seus livros essa similaridade nos continentes. E ele se perguntou, será que em algum momento essa massa de terra ela esteve pessoal, ficou adormecida durante muitos anos. Ela só foi resgatada em 1912 pelo geógrafo alemão Alfred Wegener, na época com 32 anos. E ele lançou uma teoria que a gente conhece hoje como teoria da deriva continental, que dizia o quê? Que num passado geológico, muito provavelmente, os continentes eles foram todos unidos em um supercontinente que ele denominou de Pangeia. Essa teoria, pessoal, Alfred Wegener ele teve duas ideias principais. A primeira se baseou naquilo que o nosso querido Ortelius já tinha observado. Então ele observou os mapas, ele via essa similaridade, como a gente pode ver aí, entre a América do Sul e a África, entre a América do Norte e a Europa. Enfim, parecia que tudo se encaixava perfeitamente. Então esse foi o primeiro ponto que ele levantou para criar a teoria. E a segunda ideia dele, a segunda observação extremamente importante foi a distribuição de fósseis. Então ele observou, por exemplo, que existiam fósseis de mesossauros tanto no sul da África quanto no sul da América do Sul. Fósseis de plantas que estavam bem distribuídas na América do Sul, África, Índia, Austrália, Antártica, enfim. Então isso, ele começou a perceber que se existia essa distribuição, de alguma forma eles foram unidas. O Mesosaurus, por exemplo, ele é um réptil que ele não é um bom nadador. E existe uma distância, sabe de quantos quilômetros entre a África e a América do Sul? 3.200 quilômetros, então não é nada perto, né? Então, esse bicho ele não conseguiria atravessar nunca numa canoa, num pedaço de madeira, enfim, em quantidade para povoar o outro continente. Isso seria impossível. Lembrando também que o Oceano Atlântico é um oceano extremamente caudaloso, é um oceano violento, então isso não seria possível numa distância tão grande. Então esses fósseis eles foram extremamente importantes, que mostraram que de alguma forma esses continentes estiveram juntos porque a distribuição dos animais eles seguiam um padrão e uma proximidade entre os continentes que não condizia com o que a gente observa hoje, com uma distância tão grande entre os continentes atuais. Porém, vocês sabem que sempre tem uma pessoa que gosta de complicar, não é mesmo? E nessa época, quiseram complicar a vida do Wegener e foi muito difícil para ele, porque a pergunta que faziam era, tudo bem, você acha que no passado os continentes foram juntos através dos fósseis, através do formato dos mapas, do continente, enfim. Mas como é que esses continentes se mexem? Como é que uma massa de terra tão grande ela é capaz de andar numa distância tão grande, se separar uma distância de mais de 3.000 quilômetros e algo que a gente vê que a olho nu não parece andar, né? Parece que está parado. Então isso não fazia sentido. Infelizmente, nosso querido Wegener ele acabou morrendo em 1930 e não conseguiu explicar. Errou! Até que em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial, que foi aquela coisa, muita gente morrendo, Mata todo mundo! extremamente violenta, e uma guerra nova, uma guerra que trouxe muita tecnologia nova.
Então surgiram novos armamentos, novas armas, e um deles, extremamente importante, foram os submarinos. E os submarinos começaram a mapear o fundo do oceano. E eles encontraram no fundo do oceano cadeias montanhosas, encontraram um fundo do oceano extremamente enrugado, muito diferente do que se imaginava. Então daí foi uma nova descoberta, que eles começaram a perceber que existia um padrão de distribuição de crateras, de cadeias montanhosas que seguia mais ou menos uma linha. Coincidentemente ou não, eles começaram a perceber que exatamente nessas linhas, nessas zonas mais enrugadas, com crateras, existia uma atividade vulcânica muito intensa. E isso não foi coincidência, isso na verdade é realmente um fato. Então, pessoal, hoje nós sabemos que essas linhas, na verdade, eram bordas de placas tectônicas. Hoje são conhecidas 13 placas tectônicas e cada uma dessas linhas eram as bordas dessas placas, a zona de contato. Nessas bordas, como existe uma atividade muito intensa, então existem tremores, existe o surgimento de vulcões, e o que explica, na verdade, essa separação dos continentes são as placas tectônicas. Aí ele nos mostra muito bem o que acontece. Existem placas tectônicas que estão sob um mar de magma, onde existe um fluxo de materiais. Essas placas podem ser divergentes, elas podem se afastar, como elas podem ser convergentes, elas podem se aproximar. Então, realmente, aquela ideia que Wegener trouxe, que os continentes, num passado geológico, eles poderiam estar unidos, realmente ela é verdadeira. E o que explica essa separação? É exatamente a teoria das placas tectônicas, da tectônica de placas. O que causa separação é porque essas placas, essa massa de terra, ela está sob um mar de magma flutuante e que causa essa separação. Então, a cada ano as placas se separam um pouquinho, claro que é imperceptível ao nosso olho, mas elas estão se separando sim. Então isso, lembra que eu sempre falo que em escala geológica a gente tem que pensar em milhões de anos, em milhares de anos, nada é de um dia para o outro. Então isso, em uma escala muito grande, acabou acontecendo essa separação para os continentes, para o formato dos continentes que nós temos hoje. Vamos lá, vamos contar uma breve história do que acabou acontecendo aí com os nossos continentes ao longo da história. Primeiramente, existia então lá, como Wegener supôs, um supercontinente denominado Pangeia, que acabava englobando todos os outros continentes. Isso aconteceu há 225 milhões de anos, aí num período que era denominado Permiano. Num segundo momento, tivemos o início da separação desses continentes. Então formou-se uma massa de terra mais ao norte que englobava a América do Norte, a Europa e a Ásia, e esse continente era chamado de Laurásia. Enquanto ao sul, tivemos lá a América do Sul, a África, a Antártida, a Austrália e a Índia. E esses continentes recebiam o nome de Gondwana. Então tivemos aí uma separação aproximadamente 200 milhões de anos atrás. Num terceiro momento, no período Cretáceo, tivemos já uma separação da Índia, que ela iria se juntar posteriormente ao continente asiático. O continente, a América do Norte, ainda estava interligado nessa época à Europa, como vocês podem ver. Iniciou-se a separação da Austrália e, por sua vez, a América do Norte e a América do Sul ainda estavam separadas, não existia uma junção entre esses continentes. Isso explica essa distribuição de animais muito interessantes e muito únicas na Austrália. A Austrália se separou há muitos milhões de anos atrás e permaneceu como ilha durante todo esse período. Ela nunca mais se juntou com nenhuma outra massa de terra. Isso fez com que os animais dali se especializassem de formas únicas, então eles não trocaram, não houve fluxo gênico com animais de outras áreas, então eles reproduziam entre eles, eles tinham os processos seletivos entre eles, e isso fez com que os animais fossem animais únicos. Então a gente tem aí coala, canguru, cobras extremamente venenosas e
o ornitorrinco, que é esse animal aí super esquisito, que ninguém sabe que diabo é isso, mas daí que se explica, porque os continentes eles realmente se separaram e a Austrália foi um daqueles que se separou e nunca mais se juntou com outro continente. Posteriormente, ainda como eu estava dizendo, tínhamos ainda uma separação entre a América do Sul e a América do Norte. Então, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico eles eram unidos nessa região. Então, existia uma troca de material, os animais, os peixes, enfim, poderiam passar tranquilamente de um oceano para o outro, e até que finalmente teve o soerguimento do Istmo do Panamá. O Istmo do Panamá, essa massa de terra que acabou juntando a América do Sul e a América do Norte, foi extremamente importante, porque ela fez com que os dois oceanos se separassem e apresentassem atualmente características únicas. O Oceano Atlântico, por exemplo, ele apresenta uma temperatura maior, uma salinidade maior, uma presença de nutrientes menor em relação ao Oceano Pacífico. E essa separação fez com que os peixes eles não pudessem mais migrar de um oceano para outro por essa região. Então trouxe um processo de especialização muito grande entre peixes de oceanos diferentes. Então hoje nós temos alguns peixes, alguns animais que só ocorrem em um oceano e não ocorrem de forma nenhuma no outro. Por sua vez, em relação aos animais terrestres, isso foi o contrário, não é? Se houve essa separação entre os peixes, quando houve esse soerguimento de terra, nós tivemos uma união entre a fauna da América do Norte e a fauna da América do Sul. Aqui na América do Sul, por exemplo, nós tínhamos animais extremamente grandes, nós tínhamos uma megafauna, muito parecida com o que é a África hoje. Então nós tínhamos, por exemplo, esse daí é uma preguiça gigante, que existia aqui no Brasil e infelizmente hoje não existe mais. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado e não percam as próximas aulas. Um abraço!